Sejam bem-vindos ao podcast da Filhos do Arquiteto e pedimos a vocês avaliarem os nossos artigos no Spotify clicando em estrela, compartilhem o nosso conteúdo e ativem o sino para que vocês tenham acesso às nossas novas postagens. Hoje o tema é um pouco polêmico, vamos falar aí do grande arquiteto do universo, Deus e a maçonaria. Vamos viajar através dos átomos, através das sociedades, enfim, uma grande explanação sobre o nome de Deus, as sociedades, até chegar à nossa ordem. Sejam bem-vindos a mais um artigo de nosso podcast. Parece ser que a ciência está em comparação com a religião no sentido de reforçar a crença em Deus. Louis Pasteur, na época, escreveu: pouca ciência afasta de Deus, muita ciência a ele conduz. E assim foi. Na época das hierarquias da Igreja Católica, quando condenaram Galileu e queimaram Servet, mas como poderiam eles prever que a ciência procura a mesma verdade que eles? Se tivessem tido essa clarividência naquela época, a humanidade estaria bem hoje no estágio bem mais avançado. O nome de Deus. Se perguntarmos aos cristãos qual é o nome de Deus, as respostas serão diferentes uma das outras. Alguns dirão que o nome é Deus, outros que é Cristo ou Jesus Cristo, confundindo Deus e com o Filho de Deus. Outros nomes possíveis de ouvir seriam Jeová, Javé, havendo ainda os que indicariam um título e não um nome tal como Pai Celestial, Senhor, grande arquiteto do universo. E finalmente, haverá aqueles que dirão que não é permitido pronunciar o nome sagrado e que são seguidores do judaísmo. Não conseguindo, enfim, uma resposta definida, o nosso próximo passo será abrir as páginas da Bíblia e procurar nelas o nome de Deus. Concluiremos que as Bíblias impressas nos tempos modernos não contêm o nome de Deus e que noutras haverá diferentes nomes. São liberdades dos tradutores? Lembremos que o Antigo Testamento foi escrito nas línguas aramaico e hebraico antigo, que hoje são línguas mortas em nossa sociedade. No hebraico antigo eram usadas unicamente consoantes. Traduzir esses livros para as línguas modernas foi além das dificuldades de conhecimento dessas línguas mortas. Uma pesada responsabilidade, considerando que para os cristãos a Bíblia é a palavra de Deus revelada, e seria uma heresia se alguém mudar ou omitir parte do conteúdo original. Mas, o que entendemos por nome? No dicionário lemos que nome é a palavra que distingue e designa uma pessoa, animal ou coisa, bem como ação, estado ou qualidade. Hoje damos nomes só com o intuito de distinguir ou diferenciar. Vulgarmente, aplicamos sobrenomes, especialmente às pessoas para destacar alguma qualidade ou defeito. Nos tempos antigos, e as tribos de índio são um exemplo disso. Os nomes tinham o objetivo principal de lembrar as características das pessoas. Esse costume dá-nos uma primeira explicação de por que o nome de Deus deixou de ser pronunciado pela religião judaica. Se dar um nome ressaltasse uma característica ou uma qualidade, ela estaria relegando para um segundo plano todas as outras. Para explicar melhor, lembrando sua bondade, a bondade de Deus, estaríamos relegando para um segundo plano outras virtudes, como a sua onipotência, e estaríamos caindo no pecado de heresia. Uma outra versão, que poderia explicar por que os judeus não pronunciam o nome de Deus, encontramos lá, no terceiro mandamento, que ordena que não deves invocar o nome de Jeová, teu Deus, em vão. Aparentemente, os judeus ortodoxos, profundamente rigorosos, exageraram na interpretação deste mandamento
e para evitar o risco de ter o nome de Deus usado em vão, simplesmente ordenaram que ele não deve sequer ser pronunciado. No texto original da Bíblia, o nome de Deus aparece em torno de 6.800 vezes. É representado por 4 letras, conhecido como Tetagrama Sagrado, que no alfabeto oriental seria JHVH. É o nome de Deus em hebraico e descreve-se da direita para a esquerda, sendo, portanto, a primeira letra o Iod. Ao cair em desuso, o hebraico antigo, a pronúncia certa do tetagrama, foi se perdendo, e como se desenvolveu nos judeus a crença de ser errado dar nome a Deus, eles começaram a substituí-lo pela expressão Adonai, que significa soberano Senhor. As traduções usam diferentes versões para o tetagrama, e em 2 delas podemos ver as 4 letras YHWH ou também JHVH, que teriam originado os nomes Yahvé e Jeová. Observemos que as 2 formas preservam as 4 letras do tetagrama. A forma de Jeová ou Jeová é a mais usada em todas as línguas ocidentais, mas não é errado usar Yahvé ou Lavé. O tetagrama tem sido analisado por diferentes doutrinas e filosofias iniciáticas e lembra os 4 elementos da terra, ar, água e fogo, como elementos da purificação. O tetagrama é uma forma do verbo hebraico ravá, que significa tornar-se. Assim, o nome de Deus identifica-o como aquele que torna realidade as suas promessas. Aliás, um nome muito apropriado para Deus. Eruditos judaicos, cerca dos anos 500 a.C., inventaram um sistema de pontos para substituir as vogais ausentes do hebraico antigo, que eram colocados à volta das consoantes na Bíblia hebraica. Assim, a pronúncia foi preservada. Mas, no nome de Deus, em vez de colocar os corretos sinais de vogal, eles colocavam outros sinais de vogal para transmitir ao leitor que ele deveria pronunciar Adonai. Existem numerosas peças antigas que demonstram que o uso do nome de Deus não era proibido e, até certo ponto, poderia considerar-se comum. Jesus e seus seguidores usaram o nome de Deus, mas São Jerônimo, na sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata Latina, substitui nela o tetagrama por Dominus, que significa Senhor. Em 1530, William Tyndale traduziu a Vulgata Latina para o inglês, conhecida como versão autorizada, e nela o nome de Deus aparece em alguns versículos, geralmente escrito como Eloá, ou seja, numa nota, Tyndale explica que é o nome de Deus a qual está traduzido. Nasce assim, então, o costume de usar Jeová em certos versículos e escrever Senhor ou Deus nos outros lugares, onde está o tetragrama, no texto em hebraico. O rei Jaime I, prosseguidor da obra de William Tyndale, produz, em 1611, a sua versão da Bíblia em inglês, que teve um grande sucesso. Nela, o nome consta 4 vezes no texto principais. Depois, é usada uma abreviatura, JAH, J-A-H. Noutras, é misturado com nomes de lugares como Jeová, Jiré, e no restante de sua obra usa-se o inglês Sovereign, que significa o soberano. Martin Lutero, então, publica sua tradução completa da Bíblia em 1534 e não usa o nome de Deus, e sim algum substituto, como Her, que significa Senhor.
O mesmo Lutero tinha declarado em 1526 que o nome Jeová, Senhor, pertencente exclusivamente ao verdadeiro Deus. A tradução católica do Pontífico Instituto Bíblico de Roma, no seus comentários, diz que a língua hebraica dispõe de muitos termos, sendo mais frequente Javé ou Jeová, conforme uma pronúncia introduzida entre o século XVI e o século XIX. Deus e a maçonaria. A instrução do grau de aprendiz ensina-nos que entre nós, os maçons, existe uma verdade que é comum: a existência do grande arquiteto do universo. Não é intuito deste artigo discutir a existência de Deus. Cientistas como Marcelo Gleiser, que escreve no suplemento Mais o jornal da Folha de São Paulo de 26 de nove de 2004, que todo mito de criação supõe que dá origem à pluralidade das coisas existentes e a crença mística num Criador absoluto. Stephen Hawking, em Uma Breve História do Tempo, escreve que entender a estrutura geométrica do cosmos é entender a mente do Deus Supremo. Existem então duas teorias para a criação da vida. A criação. A vida foi criada por Deus. A evolução. Os corpos vivos foram evoluindo desde um aminoácido até os organismos desenvolvidos. Mas para isso acontecer, a evolução precisa de condição, de calor, de espaço, tempo, alimento e outras coisas mais. E não há resposta para essas questões, permanecendo sempre a pergunta sobre a criação do primeiro aminoácido. Todas as religiões coincidem que Deus é o Ser Supremo, princípio criador de tudo que existe. Existiu ou existirá neste universo. Ele sempre existiu e sempre está acima de todos nós. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é o infinito nas suas perfeições. Cada religião assume um nome diferente para ele. Deus para os judeus e religiões cristãs, Alá para o islamismo, Brahman no hinduísmo, no budismo não existe um Deus e o próprio Buda foi transformado em um ser divino. O politeísmo desenvolveu-se no Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Desenvolveu o animismo, sistema que atribuiu à alma e a todas as coisas fenômenos naturais, capazes de agir conforme uma finalidade, a partir da crença em várias forças espirituais, entre outras. A Ordem Maçônica Universal, que não estabelece diferença entre religiões, desenvolveu uma fórmula que deu-lhe o nome de Grande Arquiteto do Universo. Já nos Regulamentos Gerais de 1720, na primeira Constituição de Anderson e nos Landmarks, ficou estabelecido que um ateu não pode aderir à maçonaria. Este aspecto constituiu, aliás, um dos 8 pontos obrigatórios fixado pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1929, para definir a regularidade de uma potência maçônica. De todas as condições exigidas para um candidato ser maçom, a obrigatoriedade da crença na existência do grande arquiteto do universo é a que mais motivou discussões dentro de nossa ordem até hoje. Houve também protestos sobre as expansões e expressões usadas por Anderson, que repudiava o ateu em nossa ordem, sendo explicado posteriormente que a maçonaria não aceita o ateu que não pensa e não acredita em Deus sem dar uma razão. As palavras foram modificadas, mas o ateu continuou a não ser aceito como membro de nossa ordem até os dias de hoje. Em setembro de 1877, a Assembleia Anual do Grande Oriente Francês mudou o primeiro artigo de sua Constituição, que dizia:
Os princípios da franco-maçonaria são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a solidariedade humana. Considera a liberdade de consciência como um inerente direito de cada homem e não exclui ninguém por causa de suas crenças. Essas duas frases ficaram como se segue. Seus princípios são liberdade de consequência e solidariedade humana. Não exclui ninguém por causa de suas crenças. Juntamente com esta modificação da Constituição, foi declarado opcional para as lojas da sua obediência usar ou não o livro sagrado no altar dos juramentos, e foi eliminada qualquer menção ao grande arquiteto do universo em todos os rituais. Muitas grandes lojas entenderam que significava uma declaração de agnosticismo, doutrina que afirma a impossibilidade de conhecer Deus, só aceitando o que entra no domínio dos sentidos, senão de ateísmo, e retiraram seu reconhecimento do Grande Oriente Francês como potência maçônica regular. É justo lembrar que esta declaração de ateísmo ou agnosticismo foi unicamente um de vários problemas que o Grande Oriente da França causou dentro da maçonaria mundial. Eles conferiram graus acima dos 3 graus simbólicos e envolveram-se em atividades políticas e decisões em disputas religiosas. Reconheceram o Supremo Conselho do Rito 33 em Louisiana, que era irregular porque tentava administrar os 3 graus simbólicos que eram da Grande Loja. Em 1871, o Grande Oriente Francês tinha eliminado o cargo de grau-mestre, substituindo por um conselho liderado por um presidente. O não reconhecimento do Grande Oriente Francês como potência maçônica regular tem persistido, embora todos os esforços dos franceses para que a comunidade maçônica mundial, especialmente a Grande Loja Unida da Inglaterra, reveja esta atitude. Porém, meus irmãos, uma explanação: cada sociedade, cada ser vivo, cada folha que cai de uma árvore, temos aí o grande arquiteto do universo agindo. Estamos aqui só de passagem, meus irmãos. Do pó viemos, do pó voltaremos ao Oriente Eterno. E assim, espero que esse artigo possa entrar e possa fazer com que esse conhecimento seja frutífero a todos os irmãos, que possamos compartilhar e que possamos estreitar os nossos laços mundialmente. Obrigado por mais um podcast e estamos aí em pé e à ordem de todos.